aqui prestigiando hoje e trazendo para uma conversa o senhor Antônio Sonsin, que é escritor, cidadão bragantino e uma pessoa que eu prezo muito pela sua visão crítica em relação à política e à cidade. Sonsin, eu fiz um convite a você para esse bate-papo com o único objetivo de entender algumas visões que você tem a respeito de nossa cidade e das políticas públicas no que se fala do estado miserável e dos nossos mendigos na cidade. Então, quando eu vi algumas fotos suas, eu achei impressionante a qualidade e de como você retratou a mendicância na cidade. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando a respeito da falta de políticas públicas e a falta do interesse do poder público. Bem, Mário, a questão da assistência social, a promoção do ser humano, ela foi muito bem feita, ela é muito bem escrita em termos nacionais. No final do governo Lula, criaram os centros POP, né? E esses centros, se fosse isso que existe no papel, seriam excelentes. Mas nós precisamos pensar que a política pública se faz nos municípios. Nós moramos no município, nós não moramos num estado. O estado é um ideal, são fronteiras, o país é uma fronteira, é um ideal. O cidadão mora no município. E não adianta você ter um programa excelente, muito bem escrito, se ele não é levado, se não existem ações para que ele se efetive. Vou te dizer, um programa, o Estatuto dos Centros POP, os Estatutos da Promoção Social no Brasil, eles são lindos no papel. É como programa partidário. Ele é maravilhoso. Qualquer partido que você pegue e leia os estatutos do partido, ele é perfeito. E você quer tudo aquilo que está escrito. Até o impossível, né? Até o impossível. Mas dentro dos programas sociais existe o possível. Se você ler tudo que é o Centro POP, para que serve, como que você vai trabalhar nele e tudo mais, você vai ver que é lindo. E nós moramos na Suíça. Mas essa política não é feita pelo governo nacional. Quando o Lula criou esse projeto, quando os secretários, os ministros, eles criaram esse projeto, eles não pensaram que essa política de centro POP, por exemplo, deve ser feita pelos municípios. E aí que mora o grande problema. É como o Bolsa Família, é uma política social excelente. Em Santa Luzia, na Bahia, funcionou maravilhosamente bem, porque todas as crianças de Santa Luzia trabalhavam na plantação de cacau. Hoje não trabalham mais. Elas estudam e recebem mais do que os R$40 que elas recebiam para trabalhar nessas plantações de cacau. Muito bem, Sonsin. Nós temos aqui em Bragança o Centro POP. E essa semana saiu uma propaganda na televisão e propaganda nas redes sociais demonstrando esse Centro POP. Eu conheço o Centro POP e conheço algumas assistentes sociais. E todas, em conversa com elas, me disseram que lá é apenas uma triagem e apenas um encaminhamento. E a pergunta de uma delas foi: encaminhamento para onde? Primeira. Segundo, também observei essa semana, comprovadamente, foram retirados alguns materiais de sobrevivência desses senhores cidadãos que estão nas praças e nas ruas. Em sua opinião, um cidadão tem direito de dormir em espaço público? Ele tem com os pertences que ele tem? O espaço público é de todos, não é de uma classe social ou de outra. O espaço público é de todos. A questão da mendicagem, dos trotamundos, dos doramundos, e se falam vários nomes, isso é milenar. Na Bíblia, se você ler, já existiam mendigos. Com certeza. O mendigo é um nômade. É um nômade sem família. O nômade tradicional, ele mora com a família de lugar em lugar. O mendigo é um nômade. E dentro, o que seria uma triagem de mendicância?
é saber se ele é esse nômade que vai de local em local, é saber se ele é um desempregado que acabou indo para a rua e acabou ficando lá e separou da família, separou de tudo e teve um desgosto pela vida, e muito mais além disso. O mendigo existe no mundo, ele não vai mudar, ele vai existir em Bragança, em Atibaia, em Piracá, em Joanópolis. Deve-se ter uma política, deve-se jogar para ele, a possibilidade de que ele se integre à sociedade da maneira dele, não da maneira que nós queremos que ele participe dessa sociedade. Porque ele é parte da sociedade. Ele é parte da sociedade, mas o mendigo pode ser os olhos da cidade durante a madrugada. O mendigo dorme de dia e fica acordado à noite. Sim. Ele é os olhos da sociedade. Ele pode ter essa consciência e, se quiser, ele pode colaborar na sociedade. O que nós teríamos que ter? Bragança é pior do que todos os lugares. Aqui o prefeito terceirizou também a promoção social. O prefeito não só terceirizou a saúde, como terceirizou a promoção do ser humano. O prefeito entregou nas mãos de uma igreja, que hoje nem está com ele, já traiu, está com outro grupo político, mas entregou na mão de uma igreja a promoção do indivíduo. Por quê? Se estamos no Estado laico. E qual a função da igreja ficar com essa promoção do indivíduo? Não tem nenhuma, Mário. Mas a igreja também não faz parte da sociedade, e ela não faz benemerências, e ela não ajuda a população. Não é um contrassenso, de qualquer forma, sectarizar a religiosidade nesse aspecto? Não, não é. O fato do cidadão ser religioso, ser dessa religião, daquela, ser muçulmano, cristão ou ateu, não tem nada a ver com a história do trabalho público. O trabalho público você contrata cidadãos, não importa a cor, a raça, o sexo, a religião, não importa nada. Você não pode deixar tal serviço público na mão de tal instituição. Você diz que não podemos segmentar porque a obrigação geral. Nosso do Estado, Poder Executivo. O nosso Estado é laico. No caso do município. Nosso Estado é laico. A mesma coisa que eu falava. A saúde vai ser, a partir de amanhã, do Estado Islâmico. Sim. Não vai dar certo. Alguém não vai ser atendido. Essa clientela da rua, da noite, do dia, do cachorro seguindo, do pedindo dinheiro, do comendo lixo, não é a clientela de algumas igrejas. Isso você está certo que não é. As igrejas hoje, principalmente as evangélicas, elas são altamente capitalistas. Não é essa clientela que ela deve atender. Se um determinado cidadão daquela determinada igreja pode ser um bom assistente social, ótimo, isso daí não tem nada a ver. Não me importa a religião que você é. O que eu não posso é entregar esse pacote na mão da sua para seita, uma entidade religiosa. Da sua seita, da sua entidade, para que ela trabalhe isso pela cidade. Não foi trabalhado nada. Tudo que existe na constituição de um centro pop não foi feito em Bragança. Não foi. Isso vem do Estado e vem do governo federal. Vem do governo federal. E é mantido pelo Estado, não pela prefeitura pelo Estado municipal. E pela federação. Isso. Certo, é pelo Estado e pela nação. Agora, quantas pessoas, qual é o tipo da triagem que eles fazem? Como é feita essa triagem? Quantos assistentes sociais estão indo até eles? Quantos assistentes sociais estão verificando de onde vieram para onde vão? Porque eles não vão ficar aqui a vida inteira. Eles ficam no máximo 6 meses. E depois vem outro e vão para outra cidade, daqui vão para o Socorro, o de Piracaia está chegando para cá. Isso não para nunca. A triagem seria 50% desses cidadãos são realmente mendigos, eles vão morar na rua, eles vão continuar assim, a vida deles é isso. Nos outros 50%, 30% era desempregado, que acabou caindo na rua. Talvez 5% sejam foragidos da lei, que estão escondidos. Eu quero saber isso. Desses 20% que são ex-trabalhadores, qual o curso que eu posso dar para eles? O que eu posso ajudá-los para que se tornem novamente um cidadão produtivo dentro de um sistema capitalista de sociedade? Muito bem. Existe uma relação entre a criminalidade e o morador de rua?
E quando é justificado a remoção compulsória dos moradores de rua? Criminalidade está em todos os locais da sociedade capitalista, principalmente da capitalista. Entre nós existem muito mais criminosos do que entre os mendigos. Até porque não é bom ser morador de rua. E o criminoso competente não vai ficar morando na rua. Ele está no Senado, ele está no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara Municipal. Ele não vai dormir no lago, nesse tremendo frio. Certo? Então, essa relação é muito pequena. O cara bateu a carteira e tal. Muito eventualmente acontece isso. Não é uma coisa que você vê. Aqui em Bragança nós tivemos um crime cometido por um morador de rua que não era um morador de rua. Já era um criminoso, já vinha como criminoso. Não foi triado. Incompetência do município. Se todos fossem triados e se eles tivessem uma conscientização dada pela promoção social, eles mesmos diriam, olha, esse que está morando junto com a gente não é um dos nossos. Ele não vai de cidade em cidade por tais motivos, os mesmos que os nossos. São outros motivos. Muito bem. É importante esclarecer essas condições da nossa cidade e de outras cidades, mas lembrar que eu tenho visto o povo ajudando os mendigos. Eu tenho visto algumas ações das pessoas nas ruas nesse frio, e isso o ser humano faz com calor, com amor e com carinho. E com carinho. Sonsim, eu só quero lhe agradecer por essa entrevista, esse bate-papo, e lhe dizer que eu estou absolutamente satisfeito com as suas respostas, e elas são esclarecedoras para o grande público. Eu que agradeço e um abraço para todos. Um abraço para todos. Até lá.